Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. O tema da mensagem que Deus permitiu que eu trouxesse para a igreja nesta manhã é: tome atitudes corretas, escreva uma nova história na sua vida. Tome atitudes corretas e escreva uma nova história na sua vida. Encontraram Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, morreu. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta manhã. Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui está a tua igreja reunida, o teu povo, aqueles que têm o privilégio de ter os seus nomes arrolados nos céus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Aqueles que foram criados à tua imagem e à tua semelhança, antes que houvesse mundo. Aqueles que o Senhor predestinou em amor para viver a vida eterna contigo. O teu povo. O povo que é propriedade exclusiva tua. E aqui estamos nós reunidos para ouvir a tua voz, para recebermos o alimento da alma, o alimento sólido, a palavra predestinada de sabedoria. Fala-nos nessa manhã, Senhor Jesus Cristo. Fala a este homem, a esta mulher, a esta moça, a este rapaz, a este jovem, a este chefe de família, a essa dona de casa. Fala a esse marido, a essa esposa. Fala a essa pessoa que está sedenta de ti, que tem sede do Deus vivo. Porque nós não adoramos outro Deus, nós só adoramos a ti. Somente o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E nós somos completamente dependentes do Senhor. Usa-me nessa manhã como teu pastor, como teu servo, como autoridade que o Senhor constituiu sobre esta igreja, sobre estas almas, e fala através de mim, meu Pai. Dá-me a capacidade de saber explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade absoluta, sem mistura, sem truques, sem engano, mas com a mais absoluta verdade. Porque quando é feito assim, o teu nome é engrandecido, o teu nome é glorificado, a tua igreja amadurece, cresce. Quando é feito assim, nós podemos viver a nossa vida como sal da terra e como luz do mundo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém
e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, cada um de nós é responsável por escrever a história das nossas vidas. Eu sou responsável por escrever a história da minha vida. Você é responsável por escrever a história da tua vida. E se a história da tua vida até o dia de hoje não é a que você gostaria que fosse, se você não está satisfeito com a história da tua vida, você pode mudar isso a partir de hoje. Só depende de você. É só você tomar atitudes corretas e passar a escrever uma nova história. Agora, como eu disse ainda há pouco, o grande problema é que as pessoas não sabem que tem coisas que para Deus fazer depende das nossas atitudes, depende das minhas atitudes. Para Deus agir na minha vida, há coisas que Ele só pode agir se eu tomar atitudes. Agora, tem gente que não toma atitudes porque tomar atitudes vai tirá-la da zona de conforto, vai tirá-la do comodismo, vai exigir dessa pessoa um sacrifício. Aí não quer tomar atitudes. Se acostuma com aquilo que está vivendo, mesmo que aquilo que ela esteja vivendo não seja agradável, não seja aquilo que ela gostaria de viver. Olha o caso aqui de Josué. Moisés morreu, ele era auxiliar de Moisés. E Deus diz: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora coloca-te à minha disposição, assume o comando desse povo, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi. Está aqui, ó. Quando Josué toma a atitude de atender esse chamado de Deus, assumir o lugar de Moisés, Josué sabia que as responsabilidades que ele ia assumir seriam muito grandes. Ele tinha consciência que a partir dali os problemas seriam enormes. O fardo seria muito pesado. Agora, ele ia ter que sair daquela zona de conforto, porque um auxiliar, por mais dedicado que ele seja, ele não tem o mesmo fardo daquele que é o titular. Por mais dedicado que Josué fosse, a responsabilidade que pesava sobre os ombros dele não era a mesma que pesava sobre os ombros de Moisés. Não é que ele fosse acomodado, porque não era. Porque Deus não chama os acomodados. Deus nunca usa gente acomodada. Gente que não quer mudar, gente que não quer fazer sacrifício, gente que não quer assumir responsabilidade. Mas sem sombra de dúvidas, que a responsabilidade que pesava sobre ele, antes de Moisés morrer, não era a mesma que ia começar a pesar a partir de agora. Agora ele ia ter que sair daquela zona de conforto que ele tinha como auxiliar. Agora ele sabia que ele ia ser alvo de críticas, que agora, mais do que nunca, ele teria que ser exemplo para o povo. Tudo isso Josué sabia. Então Josué tomou uma atitude. Deus o honrou sobremaneira. E é por isso que nós estamos falando dele nessa manhã. Por isso que eu estou falando de Josué nessa manhã. Como exemplo para a igreja, como exemplo para mim, como exemplo para você, como exemplo para todos nós. Quer dizer, Josué, ele escreveu a história da sua vida com atitudes corretas, com atitudes corajosas, demonstrando uma fé verdadeira, uma fé de atitudes, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, tomar atitudes corretas, irmãos, leva à vitória. Diga, tomar atitudes corretas leva à vitória. Fala para esse irmão que está do teu lado e ele fala para você também. Tomar atitudes corretas leva à vitória. Amém? Abra em 1 de Samuel. 1 de Samuel é o próximo livro, não é? Logo na frente. Capítulo 17. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender bem isto. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 31 em diante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Aí Davi disse a Saul, que era o rei de Israel: Oh, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa de Golias, que afrontava o povo de Israel, afrontava o exército de Saul. Porque teu servo irá pelejar contra o filisteu. Eu vou lutar contra este homem, eu vou enfrentar este homem. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu,
tu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade, você é inexperiente. Ora, se os experientes não estavam indo, alguém tinha que tomar uma atitude. Se os soldados que foram treinados para a guerra, que eram guerreiros, nenhum teve coragem de encarar Golias, alguém tinha que encarar. Aí o que aparece para encarar, recebe logo uma ducha de água fria. Não tem nem condições, Davi. Você é muito novo, o cara é guerreiro desde a mocidade, tem uma experiência danada, você nunca pegou nenhuma espada. Como é que você vai enfrentar este homem? Aí Davi respondeu a Saul: olha, rei, o teu servo aqui, um dia estava apacentando as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo, esse rapazinho aqui de 16 anos, que você acha inexperiente, que você acha que não tem condições, que não sabe nem manejar uma espada, ele matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu, este filho do diabo, este aí que é semente da perdição, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Aleluia. O fim da história nós conhecemos. Olha, irmãos, o gigante Golias, aquele guerreiro filisteu que afrontou todo o exército de Israel e que nenhum soldado teve coragem de enfrentá-lo, só foi derrotado depois que Davi tomou a atitude de enfrentá-lo. Quem sabe você esteja enfrentando um gigante que te afronta, uma doença, um problema de família, um problema financeiro, um desemprego, uma situação adversa, e você não está vencendo porque você não tem enfrentado o problema de frente. Foge do problema, só faz reclamar, só faz murmurar, só faz baixar a cabeça e aceitar a afronta. Enquanto eles baixaram a cabeça, enquanto eles não tomaram atitude, Deus não pôde agir em favor deles. Só depois que Davi enfrentou, olha, se coloque no lugar de Davi. Faz um exercício mental agora. Se coloque, imagine você no lugar de Davi. E diante de você, um guerreiro filisteu, mais de 2 metros de altura, bem armado, uma armadura de aço, espada, lança, e você apenas com uma baleadeira. Que a gente aqui no Nordeste chama baleadeira, né? Pega uma pedrinha e... Baladeira, é? Baladeira. Imagine aí, você iria enfrentar? Você iria dizer, não, eu vou enfrentar. Ou você, ó, perna para que te quero. Ou você daria desculpas. Não, como é que eu vou enfrentar? Eu tenho muita fé em Deus. Mas Deus não quer isso. Se eu for enfrentar, eu vou morrer. Como é que eu vou enfrentar um guerreiro? Ele tem espada, ele tem lança, eu não tenho nada. Davi não pensou nessa possibilidade. Davi disse, ele tem espada, ele tem lança, ele tem uma armadura de aço que o protege, mas ele não tem Deus. Eu tenho Deus. Tomou atitude e o gigante foi derrotado. Diga glória a Deus. Isso é para você perceber que há coisas que para Deus fazer na nossa vida depende das nossas atitudes. Se você não tomar atitude, irmão, Deus não vai fazer. Outro exemplo, 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis, capítulo 18. Versículo 20 e 21. Ok? Todos os santos de Deus acharam? Então o pastor vai ler. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu.
450 profetas de Baal, no alto do Monte Carmelo, o povo dividido, o povo não sabia se ficava com Deus, ficava com macumba, o que é que era certo, o que era que é errado, fica com Deus, fica com Baal, onde é que está o certo, onde é que tá... Essa mesma confusão que a gente vê no mundo hoje. Ninguém sabe de que lado fica. Qual é a igreja verdadeira? Qual é a palavra correta? Qual é o evangelho? O que é a verdade? É predestinação? É livre-arbítrio? Salvação perde? Salvação não perde? O que é viver pela fé? Viver pela fé é colocar a fé em objeto, em sal, em óleo, em água. Viver pela fé é colocar a fé na palavra, na verdade. É uma confusão total. Elias chega e diz, espera lá. Deixa eu tomar uma atitude aqui. Vamos fazer o teste. Vamos fazer a prova dos 9. Vamos fazer um altar para os profetas de Baal. Os profetas de Baal vão orar, vão clamar, vão suplicar. Se Baal é Deus, ele vai responder com fogo. Vai haver uma manifestação sobrenatural. Depois eu vou orar ao Deus que eu creio. Se o Deus que eu creio é o Deus verdadeiro, ele vai responder com fogo. O Deus falso não vai responder com nada. Quer dizer, Elias tomou uma atitude. Tomou uma atitude, não teve medo. Sou eu sozinho contra 450. O povo não tem a mania de dizer, mas são só vocês. Só vocês creem. A maioria não crê. Como é que a maioria está errada? Olha aqui mais um exemplo de minoria com verdade e a maioria com a mentira. Os profetas de Baal clamaram desde o nascer do sol até o meio-dia. Qualquer semelhança com esse círculo de oração que se faz não é mera coincidência. Não é mera coincidência, não. Os seguidores de Baal é que faziam isso. Muita oração, e não sei quantas horas orando, e joelho no chão, e manquejava em torno do altar, rodava o altar de joelho, esfacelando o joelho, se cortavam com lanças, muito sacrifício, e Baal não dava uma resposta. Chegou meio-dia, Elias disse, olha, não é melhor vocês clamarem mais alto, não? Pode ser que Baal esteja dormindo. Além de tomar atitude, ainda era abusado. Profeta encardido esse, meu irmão. Clama mais alto. Pode ser que Baal esteja dormindo. Quem sabe Baal esteja atendendo as suas necessidades. Está com dor de barriga no banheiro, por isso que não está atendendo vocês. Clama mais, grita mais. E nada. De 6 da manhã a meio-dia, 6 horas de clamor e nenhuma resposta. Aí ele disse, agora é minha vez. Agora sou eu. Só que eu quero a coisa mais difícil ainda. Pega a água, encharca o altar de água, tudo molhado, vai ficar bem difícil. Encharcaram tudo de água. Aí Elias faz uma oração que não dura 20 segundos. E qual foi o resultado? Deus respondeu com fogo. O fogo desceu do céu e consumiu todo aquele holocausto. Aleluia, glória a Deus. Amém? Irmãos, se não tomar atitudes, não espere Deus agir. Porque há coisas que Deus não depende de nada da gente. Por exemplo, a nossa salvação. Nós não temos nenhuma participação na salvação. Absolutamente nenhuma. A salvação por absoluta graça de Deus. A chamada de Deus. Nós não dependemos de nada, não fazemos nada, é Deus que faz tudo. Agora, tem coisas que para Deus agir, depende das nossas atitudes. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois você lê do versículo 1 ao 8, ele teve uma visão maravilhosa, ele viu o céu, Deus sentado no seu trono, os anjos de Deus em volta do trono, serafins, querubins, uma visão maravilhosa. E aí, de repente, ele diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, Deus se dirigindo aos anjos, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías estava ouvindo aquilo e disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, o senhor está perguntando a quem o senhor vai enviar? Com quem o senhor pode contar?
conte comigo, estou aqui, pronto, me envie. Quer dizer, tomou uma atitude de se colocar à disposição de Deus, e a partir dessa atitude, Deus o transformou no maior profeta de Israel, o grande profeta Isaías. Ele podia ter ficado na dele, não vou falar nada, vai vir trabalho para mim, responsabilidade vai ser maior, deixa eu ficar na minha. Nós não estaríamos falando de Isaías hoje aqui. Ele não seria um dos principais profetas da Bíblia, mas tomou uma atitude. Amém? No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, e diz assim o texto: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, está se referindo a Jesus, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aí Jesus perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu torne a ver, que eu recupere a minha visão, que eu seja curado. Então no versículo 52 Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Irmãos, esse cego Bartimeu aqui só ficou curado depois que tomou a atitude de clamar por Jesus. A multidão entrando, ele cego, mendigo, a única coisa que fazia era uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma esmolinha, pelo amor de Deus. E ele pergunta: quem passa? Que tanta gente é essa andando? Ele escutou o barulho daquela multidão andando, disseram: é Jesus de Nazaré que passa. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele creu que Jesus era Deus, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador, e ele não perdeu tempo, abriu a boca e clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia da minha vida. Mas ele não foi atendido de imediato. As coisas não se tornaram fáceis para ele. Pelo contrário, o texto diz que a multidão mandava que ele se calasse. Quanto mais mandava ele se calar, mais ele clamava. Isso é uma atitude de fé. Irmãos, a grande maioria das pessoas hoje se acovardam de tomar atitudes. Esse é o grande drama do mundo hoje. As pessoas, umas querem ficar em cima do muro, outras querem servir a dois senhores, quer servir a Deus num dia, quer servir ao diabo no outro. Uma semana quer ser obediente, outra semana quer ser desobediente. Não pode, Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Então você tem que tomar atitudes corretas na vida. Se você não tomar atitudes corretas na vida, a tua história de vida não será nada agradável. Não será nada agradável. Tem um outro exemplo que eu quero mostrar. Vamos voltar lá no livro de Josué. No capítulo 2 de Josué, versículo 1 em diante. Ok? De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espia, como espião, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: olha, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espionar a terra. Aí o rei mandou dizer a Raabe: faze com que esses homens saiam, esses que vieram a ti, esses que entraram na tua casa, porque são espião. Eles vieram espiar Jericó. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens. E disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram.
havendo de fechar a porta, sendo já noite, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais vocês destruíram. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Esta mulher, Raabe, era uma prostituta. Ela tinha uma pousada onde os viajantes que passavam se hospedavam, e lá tinha várias mulheres, várias prostitutas, era um cabaré. Os 2 espias chegam em Jericó, que era um empecilho enorme para impedir do povo de Deus chegar à terra prometida. E Josué diz: olha, vão lá, espione, faz um levantamento, vê como é a cidade, vê como é que são as muralhas, vê como é que é o exército de Jericó. Se levanta tudo para a gente traçar uma estratégia de luta. Eles vão e se hospedam na casa dessa mulher. Não é que eles foram lá sair com prostituta. Não, porque não tinha outro lugar para se hospedar. Uma vez, há muitos anos atrás, em 1983, bota anos, 1983, quando eu voltei para o Nordeste, eu vim do Rio de Janeiro para Recife. E veio um rapaz comigo, me ajudando a dirigir, mas acabou que eu dirigi praticamente a estrada toda, e 10 minutos que eu deixei ele dirigir, quase que ele capota o carro, eu digo: chega. Para morrer, deixar morrer eu mesmo dirigindo, que é mais suave, é melhor. A gente morre sem culpa, né? Sem arrependimento de ter feito bobagem. E dirigi. Quando deu meia-noite, eu já não conseguia mais controlar o sono. Não tinha mais como controlar. Aí paramos num posto de gasolina e eu digo: vem cá, tem alguma pousadazinha aqui por perto que a gente possa descansar um pouco, dormir até 5 horas da manhã? O cara disse: olha, a próxima cidade fica a uns 50 quilômetros. Eu digo: não, eu não aguento mais não. Eu não queria dormir dentro do carro, eu estava cansado, quebrado. Ele disse: bom, mas aqui na frente, a 1 quilômetro, o senhor vai ver que tem uma descida no asfalto, o senhor desce, é uma estradinha de barro, o senhor anda, é pouquinha coisa. O senhor vai encontrar um vilarejo. Lá tem uma casa da luz vermelha, tem uma luz vermelha bem grande na porta. Lá tem quartos. Eu fui, eu e esse rapaz, o João. Descemos na cidadezinha, já ia dar 1 hora da manhã, tudo escuro, tudo fechado, era uma rua só de casa, uma vilazinha. Aí eu cheguei a tal luz vermelha, parei o carro, desci com esse meu amigo, bati na porta, aí já não sei de onde surgiu, umas 3 mulheres, 3 prostitutas. Opa, chegou cliente, né? Tá, tudo bem, garotão? Eu digo: tudo bem. Companhia? Não, quero dormir. Companhia eu já tenho, que é o Espírito Santo, que é a minha companhia. Eu digo: ó, para não ter muita conversa, eu digo: eu sou pastor. Estou morrendo de sono, doido para dormir, e ele também. Aí ela diz: ih, caramba, não dá pra gente. Foram embora. Aí a mulher abriu a porta,
Eu expliquei que a gente precisava dormir, ela disse, pode entrar, entre aí. Desocupou um quarto, saiu um casal nu. Nu? Eu digo, gente, que é isso aí? Bora, desocupa que tem cliente, ele vai dormir, vocês estão aí ocupando só por 2 horas, já esgotou as 2 horas. Saiu a mulher pelada, o cara pelado atrás. Nós dormimos ali. Eu e o João. Eu disse, olha, a senhora acorda a gente 5 horas da manhã, que nós precisamos seguir viagem, e dormimos. Não teve problema nenhum. Foi o que aconteceu aqui com esses espias. Se hospedam. Alguém foi avisar o rei de Jericó, disse, olha, chegou 2 homens aí de Israel, são espião, estão lá na pousada de Raabe. O rei disse, vai lá, manda ela entregar os homens, tragam eles para cá. Certamente que ia matar os 2 espias. Raabe disse, não, eu vou escondê-los lá no eirado. Quando os homens do rei de Jericó chegaram, disseram, não, eles chegaram aqui, mas pediram a informação e foram embora. Foram por aquele caminho. Se vocês se apressarem, talvez dê tempo de vocês alcançarem. Os homens foram, está aqui escrito. Só que agora, irmãos, Raabe tem que tomar uma atitude. Qual era a atitude que ela tem que tomar? Ou ficar do lado de Jericó, ou ficar do lado de Israel. Tem gente que quer, ora ficar com Jericó, ora ficar com Israel. Tem gente que quer levar a vida dupla, quer ficar na igreja, quer ficar no mundo, quer viver vida dupla. Não dá para viver vida dupla na vida espiritual. Ou você fica com Jericó, ou você fica com Israel. Então Raabe teve que tomar uma atitude correta, e quando esta mulher prostituta toma uma atitude correta, a sua vida muda completamente. Meu irmão e minha irmã, olha, não existe mágica para a pessoa mudar de vida. Não existe esse negócio de mágica. Oh, porque se você pegar esse óleo ungido, sua vida vai mudar. Ah, se você mandar um bilhetinho para Israel, para a Fogueira Santa, vai mudar. Ah, se você fizer uma promessa para o Santo Católico, sua vida vai mudar. Não existe isso aqui. Ninguém muda de vida fazendo promessa, ungido com óleo, fazendo corrente. Só muda de vida quando nós tomamos atitudes corretas. Diga graças a Deus por isso. Pastor, mas eu não sou prostituta. Sim, eu sei disso. Mas você pode ser um mau pai, uma má mãe. Talvez você seja um péssimo marido, uma péssima esposa. Talvez uma pessoa fofoqueira. Talvez um péssimo membro da igreja. E há necessidade de mudanças. Há necessidade de mudanças. Agora eu pergunto, como é que você quer ser um bom pai, mas não quer tomar atitudes para corrigir os erros de hoje? Como é que você quer mudar, se tornar uma mãe exemplar, se você não quer tomar atitudes para corrigir os erros de hoje? Como é que você quer ser um bom membro da igreja, digno do louvor de Deus, se você não quer tomar uma atitude para mudar a maneira errada que você vem vivendo até hoje? É impossível. Como é que você quer ter uma nova chance na vida? Como é que você quer escrever uma nova história de vida, mas você não quer tomar uma atitude de mudança? É impossível. Não há a mínima possibilidade. Esta mulher Raabe, esta mulher estava ansiosa por mudar de vida. A prostituta, a sociedade diz, mulheres de vida fácil. Vida fácil? Vida fácil? Vida fácil é ser político. Que é só meter a mão no dinheiro do povo, só roubar. Uma prostituta ter vida fácil, mulher de vida fácil. Mulher de vida extremamente difícil. Então ela não suportava mais aquela vida que ela vinha levando. Ela disse, puxa, a minha história de vida até hoje é péssima. A única coisa que eu consegui foi ser uma prostituta, ganhar dinheiro vendendo o meu corpo. Eu quero mudar de vida. E ela viu diante dela a possibilidade de mudar de vida. E aí o que é que ela faz? Ela escolhe Israel e não Jericó. Glória a Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. O que fez essa mulher aqui, Raabe, tomar essa decisão? O que fez ela escolher Israel e não Jericó?
Claro, ela tinha um desejo de mudar, mas não foi só isso. Não foi só o desejo de mudar. Olha, o versículo 9 responde. Ela disse aos espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Eu sei, eu acredito que o Senhor já deu essa terra para vocês. Eu creio profundamente que Deus já entregou para vocês essa terra. Vocês vão vencer Jericó, vocês vão destruir a cidade. Eu creio nisso. No versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíam do Egito. Também temos ouvido o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estava além do Jordão, o qual vocês destruíram. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor vosso Deus! Olha, todos tinham ouvido sobre Deus. Todos de Jericó ouviram sobre o que Deus vinha fazendo em favor de Israel. Todos ouviram, mas somente Raabe creu. Somente Raabe acreditou. Quem sabe, talvez aqui nessa manhã, não só na igreja Cristo é Vida, mas em todas as igrejas, muitos ouçam a palavra, mas poucos creiam de verdade. Muita gente ouve, mas quantos creem de verdade? Porque o crer só é provado através da obediência. Diga obediência. Não adianta dizer eu creio e não obedecer. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Então acontece muito isso aqui nas igrejas. Ela ouviu, ela disse, eu creio. O Deus desse povo é o Deus verdadeiro. Olha, se ele prometeu, essa terra já está nas mãos dele. Eu bem sei, dizendo aos espias que estavam escondidos lá, que o Senhor vos deu essa terra. Ela não disse, o povo acredita nisso, o povo crê nisso. Ela disse, não, eu acredito. Eu creio que Deus deu essa terra a vocês. Irmãos, o que fez essa mulher aqui ter sido em favor dos espias foi ela ter crido em Deus. Foi ela ter crido no que Deus falou. Eu pergunto, você tem crido naquilo que Deus tem falado aqui na igreja e você tem tomado atitudes ou você tem apenas ouvido com os ouvidos? Ouvir com esses ouvidos de carne, todo mundo ouve. Agora, crer, poucos creem. Porque o crer leva a obediência. Amém, irmãos? Leva a obediência. Por isso que eu digo sempre e repito, só permanece nessa igreja quem é de Deus. Quem não é de Deus não permanece. Permanece um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Porque nessa igreja, meu irmão, jamais o pastor vai dizer, aleluia, todo mundo é de Deus, levanta a mão, fazer aquele oba-oba. Aqui não. Aqui você vai sempre ouvir, ou você obedece, ou você não é dele. Não tem outra alternativa. Está aqui, ó. Então ela creu, e isso levou Raabe a tomar uma atitude que colocou a própria vida em risco. Se o rei de Jericó descobre que ela estava mentindo para esconder os espias, para proteger Israel, ela ia pagar com a própria vida. Então ela foi movida por um desejo de mudança, mas foi movida por esse desejo de mudança porque ela creu. Ela teve um desejo de ter a sua família protegida, de passar a ter uma vida nova. E aí ela pede aos espias, olha, eu só peço a vocês, protejam a minha família. Quando vocês invadirem a cidade, não permita que nem eu, nem meus irmãos, nem minhas irmãs, nem meu pai, nem minha mãe, que ninguém morra. Nos proteja do que vocês vão fazer. Aqui no versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, olha como ela já usa a expressão, pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Eterno, jurai-me, que assim como eu usei de misericórdia para convosco,
também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então os espias disseram: a nossa vida responderá pela vossa, se você não denunciar a nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. Irmãos, Raabe não fez apenas por fazer. Ela fez porque ela creu em Deus. Ela creu no Deus de Israel. Ela creu no Senhor. Ela fez porque ela queria um novo rumo para a sua vida. Ela queria escrever uma nova história. Por isso que ela disse não para Jericó, sim para Israel. Você que está me ouvindo através da rádio, através da televisão, na internet, você que está ouvindo essa mensagem porque alguém te deu um DVD ou um CD, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você gosta de beber, se você gosta de fumar, gosta de usar drogas, gosta de viver na noite, gosta de ir para os forrós da vida, encher a cara de cachaça, encher a cara de maconha, cheirar cocaína, se você gosta de prostituição, gosta de adultério, escolha Jericó. Escolha Jericó. Agora tem um recado de Deus para você. Saiba que Jericó vai ser destruída. E você vai ser destruído junto. A destruição virá sobre Jericó e sobre a tua vida também. Quem é de Deus crê nisto, meu irmão. Você crê, diga glória a Deus. Quem não é de Deus, se ilude. Pessoa vive iludida, achando que é possível escolher Jericó e lá na frente e viver eternamente com Deus. Isso é impossível. Como é que as pessoas se iludem? Você já foi em velório? Vá no velório. Quem é esse cara que morreu? Esse cara até ontem era o maior bandido que tinha. Matou mais de 50 pessoas, estrupou mulheres. O cara era o Satanás. Aí está lá morto. A polícia matou. A família está em volta, os amigos, os vizinhos. Graças a Deus que ele era ruim pra cacete. Mas agora está no céu. Já ouviu isso? Graças a Deus, pelo menos agora está nos braços de Deus. Nos braços de Deus. Está pensando que o céu é monturo de lixo? Está pensando que céu é lixo? Mas não é essa a visão que a sociedade tem? É ou não é? Não. É impossível. Quem escolhe Jericó, um dia Jericó será destruída. E quem escolhe Jericó será destruída junto com ela. Então essa mulher toma uma atitude de fé, em seguida ela pede a proteção de Deus sobre a sua casa, sobre os seus irmãos, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Os espias dizem: nós te damos a garantia. Se você não denunciar essa nossa missão, se você se manter fiel como você tem sido até hoje, quando o Senhor nos entregar essa cidade, quando nós destruirmos a cidade, nós vamos preservar a tua casa e todos que estiverem lá dentro. Aleluia, glória a Deus. Depois você lê. Não, vamos ler logo. Negócio de depois não, vamos logo agora aqui. Versículo 17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora do portão da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Sabe o que é que eu fico pensando quando eu leio essa história aqui? E que me emociona muito. Primeiro, os espias foram embora. Fizeram um trato com ela. Olha, se você se mantiver fiel, se você não mudar de atitude, se você mantiver
se mantiver do nosso lado, não nos denunciar, nós damos a palavra. Quando nós invadirmos a cidade, vamos destruir tudo. Mas a casa que você mora e os teus familiares que estiverem dentro, não morrerão. Agora, amarra um cordão vermelho por essa janela aqui onde nós vamos descer. Porque quando a gente vier, é a primeira janela que a gente vai enxergar é a tua. Se tiver com o cordão vermelho, quem estiver dentro dessa casa será poupado. Interessante. Os espias foram embora, relatam tudo para Josué. Josué, estivemos lá, passamos um aperto danado, alguém nos viu, denunciou ao rei, o rei mandou soldado para nos prender e nos matar, mas teve uma mulher, olha, pense numa mulher tremenda. Ela crê em Deus, ela acredita, ela já tinha ouvido falar dos feitos que Deus se manifestou em nosso favor. Essa mulher espetacular, é maravilhosa, ela nos escondeu, ela arriscou sua própria vida. Josué disse, quem é esta mulher bendita? Quem é esta abençoada? Uma prostituta. Prostituta, exatamente. Paulo diz, Deus usa os fracos para envergonhar os fortes. Deus usa aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. Uma prostituta. Puxa vida, eu pensei que era uma mulher de fama na cidade, uma pessoa super importante. Quantas das vezes nós somos surpreendidos assim? Às vezes as pessoas mais simples, aquelas que a sociedade não valoriza, aparecem com uma fé extraordinária, maravilhosa. Às vezes, há necessidades na obra de Deus, e as pessoas que mais ajudam, que mais se sacrificam, são as que menos têm. Às vezes as que mais têm, escapola, escorrega, dá desculpa, que não pode, que não tem condições. Infelizmente é assim. Tem as exceções, é claro, mas via de regra é assim. Josué disse, perfeito, essa mulher é uma abençoada. Com certeza que essa Raabe aí é uma predestinada. Quando eles enfrentaram Jericó e destruíram a cidade, a primeira coisa que eles viram foi uma cordinha vermelha na janela. Você sabe o que representa essa cordinha vermelha? Essa cordinha vermelha aqui é símbolo da obediência a Deus. Olha, se você colocar uma corda vermelha aqui, um pedaço de pano vermelho na janela, essa casa vai ser poupada. A primeira coisa que ela fez quando eles saíram, não esperou. Olha, estão vindo, lá veio o exército. Opa, pendura. Ela disse, não, é hoje, é agora, na hora. Primeira coisa que essa mulher fez. Irmãos, quem é obediente a Deus tem a proteção de Deus. Quem é desobediente não tem proteção divina. Jesus disse, jamais perecerá, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Olha, Raabe, se você for obediente, nós vamos poupar a tua casa, vamos poupar as pessoas que estiverem dentro da tua casa. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes um marido incrédulo é protegido por Deus por causa da fé da esposa? O cara é incrédulo, mas a mulher está na igreja orando, está na igreja intercedendo, está na igreja pedindo proteção para a família, e aí Deus vai e guarda a sua casa. E o cara nem sabe. Quantas vezes isso acontece? Todas as vezes que você está em obediência a Deus, quando Deus olha para você, há uma cordinha vermelha pendurada aqui no teu rosto. Você não vê. Aos olhos humanos é invisível, mas aos olhos de Deus é bem visível. Quando Deus olha nesta manhã para todos nós aqui, será que Deus está vendo em cada um de nós uma corda vermelha passando aqui do cabelo para o peito? Será que Deus, quando olha para você, Ele vê que há uma corda vermelha pendurada na sua cabeça, como símbolo da obediência, e Ele diz, esse aí eu vou ter que proteger, esse aí eu vou ter que dar livramento em nome do Senhor, em nome de Jesus.
Ou você acha que você viver numa vida de desobediência, você pode contar com a proteção de Deus? Não se engane, não se iluda, não pode. Não pode. Pense aí. Se Jesus olhar para mim agora, será que tem uma cordinha vermelha amarrada aqui no meu cabelo, na minha testa, que desce pelo meu rosto e vem até o meu peito? Será que Deus vê isso? Ou ele olha e diz, sim, meu irmão, esse aí não tem cordinha de nada. Esse é um desobediente. Esse leva a vida espiritual na brincadeira. Esse não é como Raabe. Acabou de fechar o pacto com os espias. Primeira coisa que essa mulher fez foi amarrar a cordinha na janela. Obediência a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Você entende agora por que nessa igreja, na Cristo é Vida, o pastor bate muito nessa tecla da obediência? Porque a obediência é fundamental. Se não houver obediência, não verá Deus agir, não verá Deus se manifestar, não pode contar com a proteção divina. Se não há obediência, não é igreja de Jesus, é clube religioso. Clube religioso é o que mais tem nesse mundo. Catolicismo, espiritismo, Testemunho de Jeová, pentecostalismo, tudo isso aí são clubes religiosos. Basta a pessoa dizer, eu creio, já é de Deus. Basta atender o apelo do pastor. Quem quer aceitar Jesus e ser salvo? Eu quero, o irmão está salvo. O irmão agora é de Deus. É de Deus coisa nenhuma. É de Deus coisa nenhuma. Você só pode saber que uma pessoa é de Deus se você olha para a vida da pessoa e vê que esta pessoa é uma pessoa verdadeiramente obediente a Deus. O que é que os espias disseram? Se você permanecer fiel, se as tuas atitudes permanecerem como você está tendo agora, de temor a Deus, de escolher o lado certo, de fazer aquilo que é direito, mesmo a tua vida correndo risco, nós garantimos que vamos guardar a tua casa e a tua família. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Irmão, nós vivemos num mundo onde parece, dá uma sensação às vezes, que os desobedientes vão se dar bem. Parece que dá. Mas não vão se dar bem coisa nenhuma. Eles vão se dar mal. No final das contas, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Então, em Jericó, só escapou da destruição Raabe e a sua família. Ninguém mais escapou. Ninguém mais. Toda a cidade destruída, todas as pessoas mortas, não escapou viva a alma para contar a história, só Raabe e quem estava dentro da casa dela. Aleluia, glória ao Senhor. A partir daqui, ela foi viver junto com o povo de Deus, só que agora como uma mulher de bem, só que agora com a vida transformada. Aquilo que ela não havia conseguido ser em Jericó, ela agora é em Israel. Aleluia. Glória a Deus. Diga glórias a Deus. Você quer ver uma coisa? Abre Mateus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Mateus começa o seu livro falando da genealogia de Jesus Cristo. E ele diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, que era uma prostituta, agora se casou e foi mãe de Boaz. Pasmem, irmãos, na genealogia de Jesus Cristo está lá Raabe. Uma mulher que tomou uma atitude correta e reescreveu a sua história. Aparece na genealogia de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é fantástico.
Por que ela aparece? Por que ela mudou de vida? Por que a sua vida agora tinha uma nova história? Antes uma prostituta, agora uma mulher casada, que já deu à luz a Boaz, que já faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Aleluia. Porque tomou uma atitude correta. Será que nós temos tomado atitudes corretas? Será que você tem tomado atitudes corretas para mudar a tua história? Pastor, todo mundo reclama de mim, diz que eu sou chato, diz que eu sou preguiçoso, diz que eu não dou importância às coisas que eu faço. Tome uma atitude e mude. Se você tomar uma atitude, a partir de hoje eu vou fazer tudo direito, a partir de hoje eu não vou ser negligente, a partir de hoje eu não vou ser chato como eu sou, eu vou ser simpático com as pessoas, eu vou ser agradável, eu vou ser comunicativo, eu vou sorrir para as pessoas, a tua história muda. Ninguém vai te chamar de chato, ninguém vai te chamar de incompetente, ninguém vai dizer que você é relaxado, você vai receber elogios. Agora, tem que tomar atitude. Se não tomar atitude, não tem jeito, meu irmão. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 31 e 32. Esse capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como a galeria dos grandes heróis da fé. Então, Deus fala de muita gente aqui. Aí chega no versículo 31, o Senhor diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha, o próprio Deus disse, olha, não dá mais tempo, não dá para eu falar mais nada. Quer dizer que Deus fala de Raabe e diz, mas não dá nem tempo mais de eu falar de Davi, de Sansão. Olha, ele disse, não, falou de Raabe primeiro e disse, o tempo acabou. Como é que essa mulher foi honrada? Honrada de uma forma extraordinária. O que é que a palavra diz? Aos que me honram, eu honrarei. Tem gente que prefere Jericó. Jericó é mais tolerante. O rei de Jericó é mais compreensivo com o erro. Passa a mão na cabeça do desobediente. Faz vista grossa para o pecado. Por isso muita gente prefere Jericó. Jericó é símbolo, não só do mundo incrédulo lá fora, mas ele é símbolo da falsa igreja, do falso pastor. A falsa igreja é tolerante com o erro. Na falsa igreja, o pastor é compreensivo com os desobedientes. Não, é desobediente, mas é de Deus. É gente boa, adultera, se prostitui, vem no culto no dia que quer, mas é um abençoado, é um eleito. Abençoado, eleito aonde? Só se for abençoado e eleito para ir para o inferno. Mas os desobedientes foram destruídos. Está na Bíblia de vocês isso aqui, irmãos? Por isso que tem gente que prefere Jericó. Aqui é Israel. Essa igreja é Israel. Aleluia. Então, irmãos, muita gente, não é pouca não, prefere Jericó. Mas eu quero dizer para aqueles que preferem Jericó, que Jericó vai cair. Jericó não é de Deus. Jericó não tem a proteção divina. Então, tome uma atitude correta, meu irmão, que isso vai te levar à vitória. Se você que está aqui nessa manhã não está satisfeito com a tua história, tome uma atitude correta a partir de hoje, reescreva a tua história. Pastor, eu gostaria tanto que a minha vida mudasse, eu não estou satisfeito com a vida que eu estou vivendo,
eu não estou satisfeito com o meu casamento, eu não estou satisfeito com a minha vida financeira, eu não estou satisfeito com a minha família, não há paz, é uma guerra, é uma confusão. Tome uma atitude. Faça alguma coisa. Quem aqui gostaria de ter muita paz na família? Paz no casamento? Levante a mão. Levanta bem alto. Acho que alguém não tem, alguém não gostaria. Todos aqui têm família, não tem? Levanta a mão alto, quem gostaria. E por que vocês não estavam aqui quinta-feira? Eu sou Raabe, eu creio em Deus, mas eu não vou proteger espia nenhum. Olha, os caras estão aí, entra e pega ele lá, prende, mata e arrebenta. Tem nada a ver com essa história. Seria uma incoerência, não seria? Como é que a pessoa diz, eu quero ter paz na minha vida, eu quero meu casamento abençoado, eu quero uma família abençoada, e Deus diz, então venha, que eu vou dar a você instrumentos de cura para a tua família. Eu vou dar a você instrumentos de restauração do teu lar. Você não faz ideia do que nós temos ouvido aqui às quintas-feiras sobre família. Aí depois não sabe porque o casamento vai mal, não sabe porque o marido vai mal, a esposa vai mal, os filhos vão mal, as coisas não correm como deveriam correr. A família, que deveria ser um pedaço do céu na terra, é um inferno. Porque só ouve assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Sim, mas o que é que uma mulher sábia faz? O que é necessário a mulher fazer para que ela seja vista como uma mulher sábia? Se eu descesse daqui agora e fosse em cada uma de vocês mulheres e perguntasse, menos as que têm vindo aqui, que aí já sabiam responder. O que você tem que fazer para que você seja vista como uma mulher sábia? Olha, vocês não saberiam responder. Está vendo a importância do aprender? Maridos, amai as vossas esposas, como Jesus amou a igreja. O que um marido tem que fazer para que a gente possa dizer, esse marido ama a esposa dele de verdade? Se eu descesse daqui agora e fosse em cada marido perguntar, o que você tem que fazer para que a gente diga, você ama a sua mulher? Não saberiam responder. Porque a Bíblia só diz, marido, amai as vossas esposas. Aí o cara diz, bom, eu amo. Ama como? Como é que prova que ama? Só porque diz eu amo? Dizer que ama não prova nada. Pastor, onde é que eu aprendo essas coisas, pastor? Quinta-feira, nos cultos que nós estamos fazendo, com mensagens sobre a família. Aí você aprende, senão vai continuar do jeito que está. Amém? Amém. Tomar atitudes corretas faz com que a tua história mude. Raabe fez isso, qualquer um de nós aqui pode fazer também. Olha, eu sou o pastor que eu sou hoje, porque há mais de 20 anos atrás, eu tomei a atitude correta. Eu disse, a partir de hoje, Senhor, eu vou me dedicar à tua palavra o dia inteiro. Não tem um dia que eu não esteja de cara aqui dentro da Bíblia. De 7 da manhã, às vezes até 11 da noite. E faço isso com amor, faço isso com a paixão que você não faz ideia. Eu tomei essa atitude. Se eu não tivesse tomado essa atitude, eu não estaria mais nem aqui. Já teria sido reprovado. Deus diz, você tem que pregar mesmo, é mentira, porque a verdade, eu não posso te usar para a verdade. Eu tive que tomar a atitude de renunciar ao poder. Poder financeiro, poder político. Quando nós éramos uma seita, não havia dificuldade de dinheiro.
Mês passado, chegou o dia de pagar a rádio metropolitana, não tinha o dinheiro, tivemos que ligar, espere mais 3 dias, 4 dias. Nunca passei por isso. Mas esse é o preço que eu tenho que pagar por me manter fiel à palavra. Porque se eu não me mantivesse fiel à palavra, se eu fosse um falso pastor, eu saberia como manipular as pessoas e fazer com que elas dessem até a roupa do corpo. Eles não fazem isso lá fora? Quantas vezes eu vi, se você tem fé, você vai pegar todo o dinheiro que você tem aí agora e vai colocar aqui em cima do altar. Não está com dinheiro, está na poupança? Faz um cheque, raspa a tua poupança, tira teus anéis de ouro, tua pulseira, tua joia, coloca aqui. E vem aquela multidão de 2.000 pessoas e fica uma montanha de dinheiro desse tamanho. E todo mundo faz. Porque se você fizer isso, Deus vai curar o teu câncer. Deus vai transformar o teu marido. Deus vai fazer com que a amante largue o teu marido. Com que o teu filho saia das drogas. Aí as pessoas fazem, não por fé, por querer levar vantagem. Porque quanto custa um casamento? Não há preço. Aí a pobre da mulher que o marido está nas mãos de uma vagabunda, ela diz, olha, eu dou até a roupa. Se vai trazer meu marido de volta, ainda sai barato. A mãe que está aflita, porque o filho está nas drogas, e o vagabundo espiritual diz, se você der tudo, Deus vai libertar o teu filho das drogas. Qual é a mãe que não dá tudo para ver o filho liberto das drogas? Só que isso não acontece, é uma mentira. Aí dinheiro entra a rodo. Não se tem problemas financeiros, mas se tem problemas espirituais. E problemas espirituais leva ao inferno. Leva ao inferno. Amém? Faça o que esta mulher fez. Eu digo não para Jericó, eu digo sim para Israel. Eu digo não para o mundo, eu digo sim para Deus. Eu digo não para uma vida negligente. Alguns de vocês que estão aqui nessa manhã têm sido terrivelmente negligentes. A minha Bíblia diz, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Igreja não é um parque de diversões. Igreja não é um teatro que a pessoa vai no dia que quer e tem vontade. O que é que vai ter no teatro sexta-feira? Ah, sexta-feira vai ter roupa nova. Não, roupa nova eu não gosto não. O que é que vai ter na outra sexta? Na outra sexta vai ter Djavan. Não gosto de Djavan. O cara escolhe. Quem é que vai pregar semana que vem? Pastor Eric. Não, não gosto. Espera aí, você vem porque gosta dele ou porque gosta da palavra? Onde é que nós estamos, gente? Isso é idolatria perversa. Ah, é pastor Carlos? Ah, pastor Carlos eu gosto. Ah, quer dizer que você vem aqui por causa de mim? Eu pensava, apostava minha vida que era por causa dessa verdade que aqui é pregada. Eu amo as músicas do Roberto Carlos. Se eu chegar num restaurante, tiver um cara com violão ou num teclado cantando música do Roberto Carlos, se eu vou ficar ali 1 hora para almoçar, eu só saio quando ele cantar a última música. Não, é verdade. A não ser que eu tenha compromisso. Mas eu vou ficar ali, ó, me deleitando. Peço música, pego o guardanapos, garçom, pede para ele cantar essa aqui. Pede para ele cantar essa outra. Pede para ele cantar essa outra. E não é o Roberto Carlos que está cantando. O que estava me fazendo me deleitar é a música dele. Não importa quem está interpretando. Você tem que vir à igreja, não por causa de quem está interpretando, de quem está pregando,
mas por causa do que está sendo pregado. Amém? Tome uma atitude hoje de mudar. Eu vou mudar. Eu vou levar Deus a sério. Eu vou levar minha vida espiritual a séria. A sério. Se você fizer isso, Deus vai começar a reescrever uma nova história na sua vida. Se você não fizer isso, vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Nada muda. E aí não adianta reclamar. Eu não entendo porque é que Deus não muda. Eu não entendo, eu vou aos cultos. Sim, vai aos cultos, mas não é obediente. Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Vós sois verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra. Você sabe o que é permanecer na palavra? Obedecer a palavra. Se você obedece, você é verdadeiramente meu discípulo. Amém? Esse é o recado de Deus que eu trouxe para você nessa manhã. A escolha é sua. Vai escolher Jericó ou vai escolher Israel? Vai escolher ser obediente ou vai continuar brincando com Deus? Vai continuar zombando de Deus? Não guarda o dia do Senhor, chega logo mais, fica em casa, diante da televisão, vendo futebol. Cuidado, querido, estás escolhendo Jericó. Jericó vai ser destruído e você vai ser destruído junto. A escolha é sua. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Deus Todo-Poderoso falou com a igreja nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia. Olha, só um pouquinho, continue sentado. Se você está decidido a obedecer, a tomar uma atitude de mudanças. Olha, Raabe, se você pendurar essa corda vermelha na janela, a tua casa vai ser protegida. Mas se a gente vier e não tiver a corda vermelha, o nosso compromisso não está valendo nada. Vai ser destruída. Em outras palavras, se você permanecer fiel, obediente, nós vamos poupar a tua casa. Se você não permanecer, vai ser destruída junto com Jericó. Se você quer realmente mudar, levanta do teu lugar e vem aqui diante do altar da igreja, que eu quero com muito prazer orar por você. Se você quer tomar atitudes de mudança, eu quero que Deus já me considere de pé, porque eu também preciso mudar. Maldito o homem que diz eu não preciso mudar. Todos nós precisamos mudar, porque a perfeição, só quando Jesus vier, nós ressuscitarmos e recebermos um corpo glorificado. Enquanto nesse corpo de pecado, sempre há necessidade de mudanças. E quanto mais eu tomo a atitude de mudar, melhor eu me torno. Eu me torno um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, um melhor pastor, um melhor cristão. Venham, fastem. Ocupa os espaços aqui, irmão, para os irmãos chegarem mais próximos. Não pense você que eu tenho vida perfeita não, que não tenho não, querido. Não tenho mesmo. Às vezes eu prego aqui e Deus, você precisa mudar nisso aqui. Está errado. Aí eu tomo atitude e mudo. Não penso duas vezes. Eu conserto o que está errado. Porque eu não sou estúpido e nem sou perfeito. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eleve o teu pensamento aos céus, em nome de Jesus.